Queridos, filhos ou escravos, nós vemos que a carta aos Gálatas ela trabalha muito esse conceito. Sabe, queridos, vamos ver algumas diferenças. Os escravos servem por medo, mas os filhos servem por amor. Os escravos, eles o que? Eles têm medo. A ênfase do escravo é o medo da punição, é o medo de não receber alguma coisa. Mas os filhos entendem o que? O amor do pai. Os escravos trabalham pelo sustento, os filhos pela herança. Como que é isso? Como que a gente pode ver isso de forma prática? Queridos, os escravos trabalham para quê? Simplesmente para quê? Para ter aquela bênção. Eles estão atrás da bênção apenas. Eles querem ser abençoados, mas os filhos entendem uma coisa. Os filhos entendem que eles são herdeiros, que eles já são donos. Os filhos entendem o quê? Que Deus tem promessas para a vida deles. E mais do que promessas, Deus tem heranças para a vida deles. Então, eles trabalham o que eles conhecem, a herança que eles têm em Cristo. Agora, os escravos não, os escravos só vão atrás da bênção, nem se ligam que eles são herdeiros. Escravos têm direito ao pão, têm direito ao que? A um sustento. Filhos têm direito ao pai. Novamente, um conceito muito próximo do falado. Mas os escravos, eles querem o que? Eles querem ser alimentados. Mas o filho, ele quer o quê? Relacionamento. Mesmo se a coisa está difícil, sim, se a coisa está difícil com o escravo, ele desanima e muitas vezes ele pode até abandonar. Ele questiona, porque, pô, Deus, eu sou crente, então por que eu não estou recebendo a bênção? Mas o filho não. O filho busca o quê? Em dias difíceis, ele busca o colo do pai. Escravos se concentram apenas em dar resultados. Filhos em trazer prazer ao pai. Mas como seria isso, pastor? Você pode estar perguntando. Bom, muito simples. Os filhos, queridos, eles querem o quê? Este é o meu filho amado que me dá muito prazer. Eles querem agradar o coração do pai. Já um escravo, ele é como um funcionário. Ele quer dar resultado. Ele quer mostrar resultado para Deus e aí ele acha que mostrando o resultado ele vai conseguir bênçãos. Mostrando o resultado ele vai conseguir o amor do pai. Certo? Então a religião, na verdade, ela produz escravos. O cristianismo verdadeiro produz filhos amados. E a carta aos Gálatas trata exatamente estes pontos. Vamos continuar nosso estudo? Estamos agora em Gálatas capítulo 4. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Uma chave, escravo ou herdeiro. Enquanto o herdeiro é menor de idade, nada difere de um escravo. Por quê? Porque o herdeiro, se ele é menor, ele não consegue administrar a herança dele. Não porque ele não tem noção. Isso fala muito de maturidade. Coloque uma nota de R$100 nas mãos de uma criança. Ela vai fazer o que com essa nota? Nada. Coloque essa nota de R$100 nas mãos de uma pessoa madura. Vai fazer coisas boas com essa nota de R$100. Essa é a diferença. Então, o menor de idade, devido à sua imaturidade, ele continua o quê? Sem experimentar tudo, embora seja dono de tudo. O cristão tem grandes heranças em Cristo, mas muitas vezes ele não conhece essas heranças, então isso atrapalha. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Até o tempo determinado pelo pai, ele não tem o que? Como usufruir ele mesmo da herança. Guardiões e administradores estão cuidando. Então, uma chave importante: escravo ou herdeiro, escravo ou filho. Sabe? O herdeiro menor de idade difere do escravo, embora seja dono de quê? De tudo. E assim, olha só o verso 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados nos princípios elementares deste mundo. Quer dizer, quando somos menores, não temos a maturidade, continuamos o quê? Escravizados. Aonde? Em princípios elementares do mundo. O que são esses princípios elementares do mundo? É o padrão do mundo. É o padrão que as pessoas que não têm uma experiência com Deus vivem.
Então a gente continua escravo daquilo. Um exemplo muito claro, que muitas vezes somos escravos. No mundo as pessoas precisam o quê? Principalmente no mundo de hoje, as pessoas precisam se destacar sendo que ativas, por exemplo, em redes sociais, sendo ativas em grupos. E a partir daí ela busca o quê? Ser amada. Ela vai encontrar naquilo que ela recebe através das redes sociais o amor. Isso é um princípio elementar do mundo de hoje. E ela está escrava disso. Agora, quando você entrega seu coração a Jesus e entende que Deus te ama, você não precisa fazer isso, porque você entende o que? Deus te ama. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, queridos, de novo eu falo, cristianismo é o que? Relacionamento. O nosso relacionamento com o nosso Pai. Porque Cristo vem para nos tornar o quê? Filhos. Cristo vem para nos tornar filhos, para nos redimir, para nos salvar. Porque estávamos sobre o quê? Só sobre a lei. Estávamos sobre o quê? Um tutor. Estávamos sobre um tutor. A lei era um tutor que ajudava a gente. Mas ela não era nosso pai. Hoje nós temos acesso o quê? À herança. Porque somos o quê? Somos herdeiros. Temos acesso à herança. Porque somos filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês. E ele clama o quê? Abba, Pai. Mais do que filhos, somos filhinhos. Porque quem clama Abba, Pai, Paizinho, essa é uma expressão que designa Deus de Paizinho. É uma designação afetuosa. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, também se tornou o quê? Herdeiro. Mas de novo eu falo, você deve ser um filho maduro, porque o filho maduro é que aproveita da herança. O filho imaturo, ele nem tem noção da herança que ele tem em Cristo. E os irmãos ali da igreja da Galácia estavam indo por esse caminho, estavam esquecendo a herança que ele tinha e voltando para o quê? Para princípios antigos. Nós não somos mais escravos, nós somos herdeiros. Temos um paizinho, Abba, Pai. E olha o verso 8, gente. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram o quê? Escravos. Daqueles que por natureza não são deuses. Nós éramos escravos do quê? Desse sistema do mundo. Mas agora, conhecendo Deus, ou melhor, essa parte é forte. Muito forte. Sendo por ele o que? Conhecidos. Por quê? Porque nós o que? Passamos a ter um relacionamento com ele. Como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares? Gente, vocês já conhecem a Deus. Vocês são conhecidos por Deus. Porque vocês têm uma relação, vocês entregaram a vida para Jesus. Agora estão querendo andar para trás, estão querendo se tornar escravos novamente, fracos e sem poder. Querem ser escravizados por eles outra vez, pelos princípios elementares, pelas coisas que vocês achavam corretas. Muitas vezes o cristão ele não vai experimentando aquilo que ele acharia que seriam as bênçãos e ele acaba se tornando um escravo. Por quê? Porque o tempo todo ele estava aqui atrás da bênção. Então ele na verdade se pega o que eu sempre fui. Eu não consegui deixar. Eu fui um filho, mas a minha mentalidade foi de escravo. Um filho com mentalidade de escravo. Muitos de nós temos vivido isso. Somos filhos, mas temos uma mentalidade de escravos. Sabe? Muitas vezes podemos ter deuses no nosso coração. Esse é um dos grandes problemas do mundo de hoje, os falsos deuses. E quando a gente fala falso deus, nós estamos falando de uma estátua que uma pessoa adora. Não. Um falso deus pode ser o quê? Tudo que eu coloco acima de Deus. Um falso Deus pode ser a tecnologia. Um falso Deus pode ser seu celular. Pode ser uma pessoa. Um falso Deus pode ser o dinheiro. Um falso Deus pode ser o quê? A preguiça. Um falso Deus pode ser o quê? O comodismo. O medo. Sabe? São coisas que nos controlam. Que de alguma forma a gente adora.
Não, pastor, mas a gente adora o medo. A gente se rende a ele. E a partir do momento que a gente se rende ao medo, nós estamos dando valor a ele, achando que ele é maior que Deus. Certo? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões e anos específicos. Quer dizer, o pessoal da galáxia está voltando o quê? Aos princípios básicos. Para mim ser aceito por Deus, eu tenho que no dia tal, no mês tal, na ocasião tal, fazer um sacrifício, ou ir no templo. O problema não era nem ir no templo e nem celebrar um dia especial. Mas era colocar o seguinte: se eu não fizer isso, Deus não vai me aceitar. Se eu não fizer isso, Deus não vai me aceitar. Deus só vai me aceitar. É igual hoje, por exemplo. Eu vou na igreja. Por quê? Porque se eu não for na igreja, Deus não vai me aceitar. Não. Você vai na igreja e você vai gerar o quê? Prazer no coração de Deus. Porque Deus já te aceitou. Você já é conhecido por Deus. Temo que meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. E em nada me ofenderam, como sabem, foi por causa de uma doença que eu lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Queridos, a gente não sabe que doença que era. A gente só sabe que no meio da viagem ele ficou doente. E aí ele teve que parar na região da Galácia. Aquela doença deve ter sido alguma coisa que de alguma forma debilitou Paulo. Olha só, queridos, vejam só que o versículo 14. Embora a minha doença tenha sido uma provação, quer dizer, não foi um negócio fácil, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Jesus. O que aconteceu com esses irmãos? Os irmãos da Galácia eram irmãos muito bons. Paulo, mesmo doente, ele para lá. E mesmo debilitado, ele com certeza uma coisa ele fez. Mesmo debilitado e mesmo imensa provação, ele continuou pregando o evangelho. Isso é um poderoso exemplo para nós, queridos. Paulo não desanimou mesmo doente. Ele pregou para aqueles irmãos. E Deus agiu de uma forma tão poderosa que eles o quê? Trataram Paulo com grande honra. Aí vem o questionamento de Paulo. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Bom, quando ele fala isso, aí a gente pode supor que talvez a enfermidade que Paulo teve foi uma doença nos olhos. Mas isso é uma suposição, tá, gente? Porque ele cita isso. Mas a ênfase aqui, duas ênfases aqui são muito preciosas. Primeiro que Paulo que via que a igreja da Galácia era uma igreja de pessoas boas, pessoas alegres. Mas de repente o que vem sobre elas? Um peso. A religiosidade traz peso e tira a alegria. Sabe? Por isso nós somos filhos. O filho é alegre. Agora o escravo é oprimido e triste. Amém? Que Deus esteja te abençoando muito, em